A nossa lição de hoje fala de um personagem que foi extremamente importante para a propagação do Evangelho. Sem ele, talvez o Evangelho não tivesse começado a ser propagado, a missão não tivesse começado a ser cumprida, ou pelo menos teria um outro personagem que teria esse papel. E eu não estou falando de Paulo. Paulo, sim, foi extremamente importante, plantou várias igrejas, fez viagens missionárias, escreveu cartas e muita documentação no Novo Testamento. Mas eu estou falando de um outro personagem, um que foi morto aos pés de Paulo. Eu estou falando de Estevão. Estevão foi um daqueles 7 homens escolhidos como diáconos que a gente abordou na lição passada, a instituição do diaconato. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e Estevão aparece como o primeiro nome da lista. Eu costumo brincar dizendo que ele é o presidente do corpo diaconal assim eleito, porque nós batistas temos esse costume de eleger uma comissão e colocar no primeiro nome aquele que vai ser o presidente, o relator, enfim, aquele que vai estar à frente daquele grupo coordenando aquela atividade. Mas é só uma brincadeira. Mas Estevão aparece logo depois da eleição dos diáconos. O texto de Atos 6, a partir do versículo 8, fala de Estevão pregando e fazendo sinais e prodígios, depois ele sendo levado ao sinédrio, depois ele sendo julgado e sendo executado. Esse texto que fala de Estevão é longo, ele vai do versículo 8 do capítulo 6 até o versículo 1 do capítulo 8, passando pelos 60 versículos do capítulo 7, e é importante que a gente leia. Mas veja que a morte de Estevão se tornou um marco na história. Não estou dizendo que logo depois deles serem escolhidos como diáconos, Estevão foi morto. Mas Lucas, no seu relato, percebeu que era importante colocar a escolha dos diáconos, e na sequência do livro de Atos, Lucas escolheu colocar esse fato de Estevão, com toda a narrativa, né? E a partir dali, a partir da morte de Estevão, a gente vê que a igreja sobreveio sobre a igreja uma grande perseguição. Vamos ler esse texto todo. É um texto grande, realmente acaba sendo até um texto um pouquinho cansativo, mas ele é importantíssimo para a gente entender o todo que aconteceu. Então, capítulo 6 de Atos, do 1 ao 7, a gente teve ali a respeito da escolha dos diáconos, aqueles que estavam sendo colocados ali para escolher, para resolver, para apaziguar, para administrar a distribuição dos alimentos e do problema que estava tendo entre os helenistas e os hebreus. E aí, a partir do versículo 8, ouvimos assim: Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram, porém, testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 7. A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da casa dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais.
Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse e dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as suas perseguições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Sobreveio, porém, fome, e em todo o Egito, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. E tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó e a sua família, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, até 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, e ali morreu ele e também nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abrão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, e este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido em casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés, educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em obras e palavras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderia que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Irmãos, vós sois irmãos, homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, e dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino à terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Senhor dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, e vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram conhecer,
reconhecer, dizendo: quem te constituiu por autoridade e juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Pausa. Vê que Estevão está contando toda a história do patriarcado. E agora ele fala de Moisés dizendo a eles, ao povo, que Deus suscitaria dentre os irmãos um profeta semelhante a mim, e ele está começando a fazer referência a Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem vossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, fazendo referência ao povo ao pé do Monte Sinai, ansioso porque Moisés não voltava, pedindo a Arão que fizesse um bezerro de ouro, ou seja, voltaram seus corações para o Egito. 7:41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as suas obras e das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus de Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Pausa de novo. Então falou do tabernáculo, que era uma ordem que Deus deu ao povo, dos sacrifícios inerentes ao tabernáculo, vem falando Josué, levou para a terra prometida, Davi quis construir um de alvenaria, por assim dizer, e Salomão que construiu o tabernáculo. Mas, versículo 48, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz. E aí Estevão vai falar direto para o Sinédrio. Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeste vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles não mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Ponto. Aí vem a morte de Estevão, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava na sua direita. E disse: Eis que vejo os anjos, os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor,
recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, o que quer dizer morreu. Atos 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. O versículo é quebrado por um título: a primeira perseguição da igreja. E continua o versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Por isso, a morte de Estevão é um marco para a igreja primitiva, porque aqui Lucas coloca como um ponto marcante, como um fato histórico, como um marco de que a perseguição da igreja começou a partir ou naquele dia. Foi a gota d'água que fez com que o negócio explodisse. A gente já viu muitos eventos em que a coisa vem cozinhando, vem efervescendo, e aí aparece algum evento e esse evento acaba sendo um evento marcante. A morte de Estevão foi um evento marcante. Marcou o início da perseguição da igreja. Bom, essa é a nossa lição de número 10, da revista Palavra e Vida, edição número 81. A revista Palavra e Vida é editada pela editora pela Convenção Batista Fluminense e disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar a revista em PDF e acompanhar a lição conosco. Esta lição tem por tema Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva, e foi escrita pelo pastor Eric Mendonça. Nossa lição de número 10 tem por tema Quem foi Estevão? E o nosso texto básico foi todo esse que nós lemos. Atos 6, do versículo 8 até Atos 8, versículo 1. Bom, primeiro tópico da nossa lição fala das perseguições. As perseguições aconteceram e levaram muitos cristãos à morte. Nós ouvimos falar de uma forma assim, chamando atenção, eu ia falar icônica, né? A morte no Coliseu, cristãos sendo levados às bocas de leões, mas vários crentes ao longo do primeiro século e até uma boa parte do segundo século foram executados, foram perseguidos e executados. Por quê? Porque pregavam o evangelho. Não é levantar-se e afrontar a autoridade porque eu quero afrontar a autoridade. Não é desafiar a autoridade. Estevão, ele não foi até o Sinédrio para jogar na cara daqueles homens que eles estavam fazendo errado. Ele foi acusado por falsas testemunhas para que fosse enredado e levado a julgamento. Mas essas perseguições, por piores que tenham sido, muita gente morreu, muita gente derramou o seu sangue por isso. Elas pagaram esse preço para que o evangelho chegasse até nós. O evangelho não chegaria até aqui o Brasil se não tivesse percorrido todo o caminho que percorreu pela Europa, pelos Estados Unidos e até nós, porque historicamente o evangelho chegou, teve sim alguma coisa da França, teve algumas outras ações do evangelho chegando aqui. Pelo menos nós batistas viemos ali dos americanos, de missões americanas. Mas todas estas pessoas pagaram algum preço para que o evangelho chegasse até os confins da terra. A missão, lembra? É ir por todo mundo, pregar o evangelho até as nações, a todas as nações, primeiro em Jerusalém, Samaria e até os confins, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Samaria e Judéia até os confins da terra. Não é isso? E nós somos, para aquela terra, confins da terra. E ainda existem confins da terra em que o evangelho não foi pregado. Isso só aconteceu pelo poder, soberania de Deus e pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele é que temos o evangelho em nossos dias. Já citei aqui
um pastor que falou que para acontecer Atos 1:8, que era o ide por todo mundo, teve que acontecer Atos 8:1, Estevão ser morto e a igreja começar a ser perseguida. Por quê? Quando a igreja é perseguida, quando um grupo é, de uma forma geral, pressionado, submetido a uma determinada pressão, esta pressão faz com que aquele grupo se una e trabalhe junto. Quando a igreja ela é perseguida e pressionada, a igreja vai sair se espalhando e vai sair espalhando o evangelho. Ela se torna, desta forma, mais resiliente, guiada pelo Espírito Santo e se mantém fiel à doutrina. Uma das coisas que nós temos visto em nossos dias é que muitas doutrinas têm sido faladas, muitas doutrinas têm sido propagadas, e muitas falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas propagadas têm mostrado o evangelho fácil, o evangelho que não é o evangelho, não é o evangelho que Jesus nos mostrou, não é o que Deus nos deu. São coisas que não são aquilo que Deus quer para nós. Mas não são fiéis à palavra. E não sendo fiéis à palavra, às vezes são propagados. E a falta de perseguição nos faz entender isso, né? Nos faz entender, não, nos faz agir dessa forma muitas vezes. Ouvir coisas ruins, deixa para lá. Deixa para lá não. Eu tenho que defender a minha fé. Pelo menos quando eu sou desafiado. Quando alguém chega para mim e fala, como eu ouvi, porque eu entendo que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Não, eu não entendo assim. A minha fé me leva para outro caminho. Eu acredito na Bíblia e a Bíblia diz outra coisa. Eu preciso defender a minha fé. Eu não preciso matar alguém por isso, brigar, né? Partir para a agressão, mas eu posso e devo estar no meio da discussão para que as coisas andem. Agora, se essa pessoa que está discutindo comigo tem poder e autoridade e ao discutir eu estou desafiando, aí, meu querido, lamento, mas eu acredito na Bíblia e eu preciso defender o que está na Bíblia. Aqueles primeiros cristãos tiveram oposições e essas oposições fizeram com que eles fossem perseguidos. Duas oposições apareceram naqueles tempos. E é interessante e importante a gente entender e tornar isso sólido em nossas mentes. Dois caminhos de oposição, duas coisas, duas forças se opuseram a Jesus e à igreja. Primeiro, foi toda a religião judaica. Todo o Sinédrio era composto pelos líderes dos judeus, e os líderes dos judeus naquele tempo eram líderes religiosos. Apesar de ter um rei, os judeus ainda estão vivendo uma teocracia, Deus governando o povo. Claro, eles têm um rei ali, aliás, eu não sei nem se nessa época tinha rei, acho que não, porque eles estavam dominados pelo Império Romano, né? Então o rei, na realidade, era o César, era de Roma, mas havia uma cúpula religiosa que governava o povo nas suas tradições, nos seus costumes e na sua fé. E Jesus vem confrontando a fé, as interpretações das leis e dos rituais. Quando Jesus chega no templo e chuta todos os vendedores de lá, derruba as barracas, as pessoas estavam fazendo comércio para vender animais para serem sacrificados. E era muito mais importante vender o animal, ganhar dinheiro vendendo o animal, do que o sacrifício em si. Virou comércio, não era isso que Jesus queria, não era isso que Deus queria. Os ensinamentos do Sinédrio estavam errados. E os apóstolos, eles vinham ensinando aquilo que Jesus
ensinou. Atos 4, de 1 a 3 e Atos 5, 17 e 18 nos trazem algumas coisas a respeito da perseguição. Atos 4, de 1 a 3, mostra Pedro e João presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam e recolhendo-os ao cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Atos 5, 17 e 18, a prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Os apóstolos agora vão ser presos várias vezes. E uma das coisas, e o fato ali, talvez o ponto de discórdia de tudo, foi que Jesus ressuscitou em carne e osso, tá certo? E aí, um movimento que vai aparecer ali era que Jesus não era totalmente carne e osso, ele era muito mais espírito, ou que Jesus teria ressuscitado apenas em espírito. Jesus chega para Tomé e fala, bota aqui, apalpa aqui a minha ferida para você ver que sou eu mesmo. Comeu, para mostrar que era ser humano. Então perceba que uma vertente da perseguição vem da liderança judaica. Essa liderança judaica é que vai levar Jesus para Néreo, para ser julgado. Essa liderança judaica é que vai perseguir os apóstolos e vai continuar perseguindo ao longo do livro de Atos. Então a primeira perseguição foi dos próprios judeus, que não aceitavam Jesus como rei dos reis. A segunda perseguição vinha de Roma, vinha do Império Romano. O Império Romano, ele impunha o que era chamado de Pax Romana. Eles invadiam, mas não queriam ocupar. Queriam que aquele povo continuasse vivendo ali. Colocava um exército para tomar conta, para manter a paz, ok? Não invadiam se pagassem imposto. Então, botavam no meio do povo cobradores de impostos que pegavam o imposto do povo e passavam para Roma. E aí, mantida a paz. Quando começava a ter alguma agitação entre o povo, aí o Império Romano entrava. Aliás, pena de morte só podia ser decretada pelo Império Romano. Os judeus ou os povos ocupados pelos romanos não tinham esse direito. Tanto é que quando eles querem matar Jesus, quando eles querem crucificar Jesus, eles levam Jesus para o Império Romano, para o governador romano, para que ele julgue a Jesus e ele mande matar Jesus, ok? E aqui, da mesma forma, os apóstolos são levados, eles são perseguidos pelo Império Romano. O que o Império Romano temia? O Império Romano temia a muvuca ali, que desequilibrasse a paz, isso é um fator. O outro fator é porque o Império Romano exigia o culto a César, o culto ao imperador. E esses cristãos, ou como assim foram chamados, não queriam cultuar ao imperador. Então havia uma sublevação, havia uma muvuca ali, havia um movimento contra o culto ao imperador. Isso ia desestabilizar politicamente, socialmente, aquela possessão dos romanos. Então os romanos perseguiam os cristãos por isso. Atos 12, de 1 a 4, registra um outro fator. Ó. Atos 12, de 1 a 4, Herodes persegue Tiago a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que seria isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então veja que Herodes, o Império Romano, vai começar a perseguir cristãos e vai ver que isso agradava ao povo judeu. Então, para manter a paz, a gente faz qualquer coisa. Vamos perseguir esses cristãos aí, matar
Não são eles que estão dizendo que não pode cultuar a César? Então, mata. Atos 8, de 1 a 3, vem falar da perseguição, que é o outro trecho que ele fala, que é a dispersão registrada por Lucas. Então veja que a perseguição do Império Romano também fazia isso. Atos 8, de 1 a 3, e Saulo consentia na sua morte naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere. Perceba agora o seguinte: Saulo é judeu, ele é um fariseu, ou seja, ele conhece muito bem a lei e está entendendo na sua interpretação que aquele grupo, aquela igreja, aquele grupo de cristãos está indo contra tudo o que ele acreditava. Então, como judeu, ele queria perseguir os cristãos. E a gente vai ver mais na frente que ele vai ao Império Romano e pega cartas de autorização do Império Romano para fazer isso. Ou seja, ele também era cidadão romano. Então, enquanto romano, ele queria aproveitar a sua cidadania para impor que a religião fosse feita, fosse cumprida do jeito que estava, entre aspas, previsto na lei. Perceba então esse movimento. E aí a gente tem a perseguição andando e acontecendo na igreja. Os cristãos começam a ser perseguidos. Atos 11, do versículo 19 ao 21, fala que eles são chamados de cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente a judeus. Eles tinham ainda tinham esse entendimento que o evangelho veio para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Perceba depois que a igreja que vai mandar Paulo às viagens missionárias é a igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, não é a igreja dos judeus. Ok? Coisa interessante isso. Mas veja que essa perseguição fez com que o povo saísse disperso, e essa dispersão fez com que o evangelho fosse sendo pregado. Então, eu tenho a perseguição dos judeus contra os cristãos e eu tenho a perseguição do Império Romano. Como é que a gente sabe disso? Além do que está escrito na Bíblia, a gente encontra alguns documentos antigos que relatam algumas coisas. Então, o nosso autor aqui cita relato de Tácito, de Plínio, que foi o governador da Bitínia. A Plínio escreve uma carta para Trajano perguntando como é que podia lidar com os judeus. Olha, inclusive tem um texto que fala que ele torturou 2 escravas chamadas diaconisas, né? E chama a religião dos cristãos de superstição, né? Algumas coisas não eram entendidas. Olha, esse povo come o sangue e a carne uns dos outros na ceia, né? Esse é meu sangue, esse é meu corpo que é dado por vós, né? E aí eles achavam umas coisas assim de superstição, umas coisas estranhas, uns cultos estranhos, né? E aí perseguem. Então aparecem lá cartas de Tácito, de Plínio, outro Suetônio, né? E que eles destacam, documentam algumas perseguições durante alguns reinados. Nero, por exemplo, ele culpou os cristãos de incendiar Roma. Cláudio, que expulsou os cristãos de Roma por causa dos seus ensinamentos. Então veja que tem outros documentos históricos, arqueológicos do primeiro século que mostram os cristãos sendo perseguidos. Não estou falando de Bíblia, tá? Estou falando de documentos da mesma época que relatam os mesmos fatos. Muitos outros escritores, além do Novo Testamento, narraram histórias, como dos nossos irmãos em Cristo, que sofreram por amor de Jesus, o seu reino. Então a gente tem alguns livros da época, alguns historiadores, né, que escreveram alguns documentos, alguns livros apócrifos, ou seja, aqueles que não têm
autoridade bíblica para ser cânon, mas eles relatam fatos históricos da época. Então alguns fatos históricos batem com algumas narrativas bíblicas, dando um apoio arqueológico, vamos dizer assim, às coisas que estão na Bíblia. O segundo tópico vem falando de Estevão, o mártir, né? Ele era, como eu disse, um dos diáconos, escolhidos para aquela missão de servir aos necessitados. A Bíblia fala lá, e nós já lemos no capítulo anterior, na lição anterior e na de hoje, Atos 6,3, que ele é de boa reputação e de sabedoria. Escolhei vós, homens de boa reputação e sabedoria. Não é isso? Aí lá no 5 vem falar que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Atos 6,5. E lá no 6,8 vem falando especialmente de Estevão, cheio de graça e poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Então veja que Estevão era uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que o seu testemunho era um excelente testemunho. Né? E ele pregava, e ele falava, e ele curava, ele fazia sinais e prodígios. A morte narrada em Atos 7 impulsionou a fé de muitos homens e mulheres ao redor do mundo, o testemunho dele, o que ele fez, narrado por Lucas. Veja que Lucas foi lá e caçou qual foi o que ele falou, como ele falou, por que ele falou. Isso tudo foi importante para que Lucas tivesse registrado, ok? A forma como Estevão encarou a morte é uma coisa assim que a gente não vê antes de Estevão essa narrativa. Jesus sim sabia que ele morreria e ressuscitaria, mas Estevão encara a morte na convicção da eternidade, sabe? Ele, ao ser apedrejado, ele vê os céus abertos e Jesus ao lado do seu trono, né, ou no seu trono, vindo lhe receber. E olha o jeito que ele relata isso, né? Ele relata que tem fé na eternidade. Ele tem convicção na ressurreição de Cristo e na providência divina. Olha, se eu morrer, eu morri, né? Mas eu estou vendo Deus vindo me buscar. Será que a gente terá na nossa morte essa bênção, né, de ver Deus vindo nos buscar, né? Ele era autêntico, ele era um cristão autêntico. Ele sabia exatamente no que ele cria. Será que a gente sabe no que a gente crê? Será que quando a gente é desafiado a discutir, a debater um determinado assunto, a gente entra para debater ou a gente foge? A gente precisa entrar para debater. A gente precisa conversar. A vivência a vivência autêntica da fé no meio das adversidades. Aliás, é no meio das adversidades que a nossa fé aparece como verdadeira ou como falsa. Como tem sido o seu comportamento, o meu comportamento perante os desafios que a vida tem nos colocado? Será que a gente tem agido e reagido com fé? Ou será que a gente tem agido e reagido como, oh meu Deus, tem misericórdia? Não, precisamos agir com fé no meio das adversidades, ok? A fé dele e a forma como ele agiu impactou muitas comunidades, muitas, até hoje, muitas igrejas, até hoje impacta, ok? Jesus nos chamou, né, para ser sal e luz, fazer a diferença. Estevão fez a diferença. E Lucas percebeu isso, e Lucas relatou isso, fez questão de colocar isso, não vou falar no papel, foi no papiro, né? Colocar isso por escrito e relatar a Teófilo isso aí, né? E a gente pode dizer
que Estevão foi o primeiro mártir registrado na Bíblia. E mártir no sentido daquele que morre pregando o evangelho. Não é mártir aquele que quer morrer. Não é isso. É o mártir porque ele está pregando o evangelho, custe o que custar. Eu não vou me jogar contra uma autoridade, desafiar uma autoridade. Mas eu vou falar o que eu tiver que falar, e se me levarem à autoridade, eu vou continuar falando o que eu tiver que falar. Não vou negar a minha fé. Né? Estevão cheio do Espírito Santo, e ele pontua aqui, ó, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você vai ter uma vida boa. Ser cheio do Espírito Santo não vai fazer você escapar da cruz, da morte pela perseguição. Ser cheio do Espírito Santo não vai fazer isso, não. Estevão era cheio do Espírito Santo e ele não escapou nem da perseguição, nem da morte por estar falando o que ele deveria falar. Ter sabedoria não livra dos debates. Sabe que às vezes a gente foge de debates? Ah, não vou ficar debatendo. Com aqueles que não conhecem a fé, eu preciso debater. Com os que conhecem a fé e ficam com pormenores, bobeiras, né? Fugir das vãs de debates infrutíferos, vãs genealogias, como diz Paulo a Tito, né? Tito ou Timóteo? Ai. Bom, fugir das vãs, acho que é Timóteo, fugir das vãs genealogias, ali está falando de detalhes que a gente pode até raciocinar, pode até elocubrar, pode até elaborar, fazer teologias em cima disso, mas isso não tem a ver, isso não vai nos dar ou tirar a salvação, nem vai converter pessoas. Eu preciso sim debater a minha fé com aqueles que não acreditam. Esses eu preciso debater, tá certo? Ter sabedoria não é para fugir de debates. Ter sabedoria para debater com aqueles com quem eu preciso debater. E sendo conhecedor da lei judaica, Estevão não negociou a sua fé em Jesus. Ele sabia o que a lei dizia, ele sabia qual era a interpretação oficial que se tinha na época. Mas a sua fé estava em Jesus. E mesmo que Jesus estivesse desafiando as tradições e a interpretação da lei, ele acreditava em Jesus. Ok? E a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque apesar da gente não ter a lei judaica nos nossos dias, nós temos situações em que temos crenças e crendices populares, culturas populares, que a gente precisa desafiar, que a gente não pode ir na onda destas coisas não, ok? Por quê? Porque eu acredito em Cristo. Jesus é mais. Atos 12, de 1 a 2, mostra outras perseguições que aconteceram no meio da igreja. Atos 12, de 1 a 2, eu já falei de Herodes, falando de Tiago, irmão de João, e Pedro, passando ao fio da espada. Então veja que os apóstolos também foram martirizados. Antes deles foi Estevão. Não morreu, não temeu morrer. Ok? Terceiro tópico vem falar da perseguição e aprovação da fé. Vivemos num mundo globalizado. Não sei se você sabe muito bem o que é isso, mas a globalização tem a ver com toda essa gama de comunicação que a gente tem hoje, de vários países, várias partes do mundo, sabendo o que todo mundo está fazendo, comprando coisas de qualquer lugar do mundo, negociando com qualquer um, trocando ideias e culturas com qualquer um. Ok? Por conta disso, muitas vezes as coisas, as informações circulam rapidamente, o evangelho e o que não é evangelho. Né? E no Brasil, no passado, a gente tinha uma grande resistência à pregação do evangelho, sobretudo porque ela nasceu no Brasil como uma contraposição ao catolicismo. Nós acreditamos diferente, nós entendemos coisas diferentes dos católicos, interpretamos a Bíblia de formas diferentes, ok? E o que foi no passado uma grande rixa, talvez não seja hoje dessa forma, mas nós não acreditamos da forma como os católicos acreditam. Mas não temos aqui no Brasil, graças a Deus,
aqueles que matam os crentes porque estão pregando a palavra. Então esse tipo de perseguição existe em alguns lugares do mundo, mas não existe aqui no Brasil. Mas nós temos ventos de doutrinas que se espalham sutilmente e entram pelas igrejas e entram pela vida das pessoas, e as pessoas muitas vezes não sabem no que estão acreditando, e aí a gente tem um grande perigo de que a gente fuja da doutrina dos apóstolos, da doutrina da Bíblia. E isso a gente precisa vigiar. A nossa perseguição não é severa como era naquele tempo. Existem países ainda em que, campos missionários, em que essa perseguição é muito severa, inclusive dentro do Brasil, existem lugares onde o catolicismo ele atua contra os evangélicos e os evangélicos contra os católicos em pé de guerra. Mas esse não é o cenário tão comum, pelo menos nos grandes centros. Agora, várias coisas e culturas e entendimentos diferentes, entre aspas, têm aparecido no nosso meio social, e essas coisas têm começado a invadir nossas igrejas. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso, porque a nossa perseguição não vai ser igual à perseguição dos países que são fechados para o evangelho. A nossa perseguição vão ser nessas coisas do dia a dia, né? Que a gente acaba se sentindo obrigado a concordar, a aceitar, e não podemos. Não podemos porque a Bíblia diz ao contrário. Não podemos porque está errado. E está errado, pronto, acabou. Não é que eu vou maltratar a pessoa que faz aquilo de forma alguma. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Eu preciso tratar bem, acolher aquele que é pecador. Mas eu não posso dizer você está certo. Eu tenho que dizer, segundo a Bíblia, você está errado. Porque está errado, né? E a gente tem que ter essa fidelidade aos princípios de Cristo, aos princípios que Cristo nos entregou. A gente tem que ter essa fidelidade a Deus. A vida de Estevão foi a vida de um mártir, né? E todos os outros, eles enfrentaram a morte por resistência e perseverança de manter a sua fé. Será que eu e você podemos e manteremos a nossa fé genuína? O autor nos faz aqui uma pergunta complicada, né? Se o meu filho estivesse prestes a ser decapitado e a única forma de livrá-lo fosse negar a minha fé e blasfemar contra o Espírito Santo, o que eu faria? O que você faria? Pergunta complicada, complicada demais, né? Porque nos magoa muito, a gente faz qualquer coisa para proteger nossos filhos, né? Mas e a minha fé? Que a minha fé, que ponto, que lugar a minha fé tem nesse lugar? Romanos 8, ele cita aqui 26 a 29, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando da ressurreição. Então a gente tem que ter consciência que no nosso cotidiano seremos desafiados. E mesmo que esse desafio seja para a morte. Paulo fala aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não está falando de morrer se suicidar, está falando de se entregar à morte, está falando de morrer defendendo a fé. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos morrer defendendo a fé. Conclusão, né? Lucas registrou aqui em Atos que as perseguições não foram apenas eventos históricos, eles custaram a vida de essas perseguições custaram a vida de muitas pessoas, né? E essas perseguições
atravessaram as histórias, a história, fez com que o Evangelho se propagasse pelo mundo e chegasse até nós em nossos dias. E que a vida de Estevão precisa nos inspirar a perseverar na fé e no viver cristão. Porque nós temos que ser uma geração genuína e fiel que não negocia os valores bíblicos. Que as diversidades que nós enfrentamos não nos impeçam de cumprir a missão. Já estamos crucificados com Cristo. Para pensar e agir, qual foi a maior perseguição que você passou ou que você lembra de ter enfrentado por ser crente? Será que eu reagi bem a ela? Ou será que eu reagi mal? Como eu reajo, né, quando alguém desafia o que você pensa, o que eu penso com relação a Jesus e a sua igreja? Como eu defendo ou eu não defendo e fico calado? Qual é a resposta à pergunta, eu não sei se você respondeu, né, sobre o que fazer quando somos desafiados com a morte a exercer nossa fé? Talvez no Brasil não sejamos, mas a gente precisa lembrar que muitos missionários têm passado por isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar a perseguição a cada dia.